Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Como você pode perceber, está ventando, né? E o som pode ter um ruído estranho com a passagem do vento no microfone do celular, tá bom? Mas o assunto que nós vamos falar hoje é sobre o valor, né? O valor da pessoa, o nosso valor, o teu valor, né? E eu achei na passagem bíblica, hoje cedo eu estava pedindo a Deus uma palavra para falar, e Ele me deu esta palavra. A passagem bíblica que me veio à mente está em Mateus 13. Mateus 13, do verso 44, né, ao verso 46, que diz assim: ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, né? Por que ele comprou aquele campo? Porque aquele tesouro estava escondido ali, ele escondeu ali. O verso 45 diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ou seja, Jesus estava querendo dar ênfase ao valor do reino dos céus. E quem habitaria nesse reino dos céus? Mas Jesus estava se direcionando aqui às pessoas, do valor que ela tem, do empenho do Pai Celestial em poder batalhar em busca da criatura, do ser humano, do qual outrora havia caído numa infração e fez com que o mundo fosse levado a uma condição, né, um estado ruim ao longo da sua história. Agora Deus lança um propósito, um plano. Ele lança um plano para resgatar esta pessoa, resgatar esse indivíduo. E Jesus, dando ênfase a isso, ele faz essa ilustração. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante de pedras preciosas. E ele encontra uma pedra de grande valor, ele vende tudo quanto tem e compra aquela pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo que no empenho de Deus, ele estava depositando todas as suas fichas para salvar a vida desse ser humano, que é uma pérola de grande valor. Então, qual foi o propósito de Deus nisso tudo? Enviou o seu próprio Filho para poder trabalhar a remissão, a salvação da vida dos seres humanos. Tá, conversando sobre isso tudo, fazendo uma síntese dessa situação, trazendo para o lado mais apropriado do entendimento humano, eu quero dizer o seguinte: talvez você, nas suas batalhas, você tenha se sentido diminuído, porque o ser humano, ele tem batalhas espirituais, batalhas financeiras e batalhas sentimentais. São 3 pontos fortes na vida do ser humano, que são as batalhas espirituais, as batalhas financeiras. O tempo está difícil, porque a batalha financeira nos faz ocupar a maior parte do nosso tempo numa batalha para podermos pagar as contas,
para podermos cumprir com os compromissos. E quem sabe nessas batalhas, na batalha financeira em que você está lutando, você que é um empresário, por exemplo, nessa crise você viu o seu negócio ruir, sua capacidade operacional cair, você foi obrigado a demitir, sua vida perdeu o brilho que deveria ter, suas contas aumentaram, suas dívidas triplicaram. Quem sabe também você, eu posso estar falando para alguém aqui que teve que fechar as portas nessa crise e depois que começou a liberar não teve condições de abrir mais. Essas são batalhas financeiras. Os sonhos e conquistas que ficaram perdidos ali. Outros sim. Eu falei das batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas financeiras. São 3 itens que eu lancei e são itens fortes. Existem as batalhas espirituais. Existe o combate espiritual daqueles que estão envolvidos no reino de Deus, na obra de Deus. Chega num estado em que a pessoa está vivendo um dilema na sua vida, de incertezas, de não saber ao certo em que se apoiar. Diante das circunstâncias que possam lhe sobrevir, esta pessoa está vivendo dias difíceis. São batalhas. As batalhas emocionais são aquelas batalhas que mexem com o nosso íntimo, o nosso intelecto. Um relacionamento em conflito, um casamento que está sobre a mira do inimigo, porque o diabo, o inimigo invisível das nossas almas, não quer o bem-estar de ninguém. E estas batalhas, elas consomem o indivíduo, seja ele homem ou mulher, e o deixa impotente. E a pessoa chega em um momento em pensar que ela não é tão importante nessa vida. Jesus, ele quis dar ênfase aqui do valor que as pessoas têm e que o reino de Deus é semelhante a essa grande pérola, separado para estas pessoas. Cada um de nós estamos incluídos nesse processo, no processo onde Deus valoriza a vida humana, por mais difícil que seja a sua vida. Se você está tendo batalhas financeiras, qual é o mais importante disso tudo? É você. Se você está tendo batalhas espirituais, qual é o mais importante disso tudo? É você. Deus está trabalhando pela sua vida. Se você está vivendo batalhas emocionais, não é só no casamento, em tudo, que afeta o teu íntimo, que afeta o teu entendimento, que afeta o seu estado de existência, mas o importante disso tudo é você. Então, se você não colocar uma mente firme em cima, valorizando ou colocando em evidência o valor que Deus lhe dá, de que essas coisas que estão acontecendo, elas passam, mas aí essas coisas passando, como você vai estar depois que elas passarem? Você pode estar, conforme o apóstolo Paulo falou, pode estar até abatido, mas não destruído. Você está entendendo? Há momentos na nossa vida que nós estamos triturados pelas coisas que acontecem, pelas batalhas que temos. Há momentos nas nossas vidas que nós estamos triturados, dilacerados, perdemos o crédito, a confiança, o estímulo. Nós passamos agora a viver cabisbaixo, se escondendo, evitando as pessoas.
porque agora nós estamos em um estado de espírito ruim. Mas se Cristo, Ele quis evidenciar isso, que o nosso valor está acima dos bens que temos, que o nosso valor está acima dos conflitos que temos, que o nosso valor está acima de tudo aquilo que nos faz sofrer, nós precisamos parar um pouco e pensar, pedir a Deus a graça, pedir a Deus a orientação, para que nós possamos sair bem dessas batalhas. Os conflitos, eles precisam ser avaliados. Os embates, eles precisam ser avaliados. Porque se não forem avaliados, nós nos destruiremos sem causa. Nós nos destruiremos sem causa, destruiremos a quem nós amamos, destruiremos aqueles que estão nos rodeando, prejudicando a vida do outro, do próximo, principalmente se for numa família. Se nós não colocarmos em meio aos conflitos, em meio às batalhas, em meio aos problemas que podem nos surgir, se nós não nos colocarmos numa mente sóbria, pedimos a Deus a graça, a sabedoria, para poder sairmos da condição onde estamos sem ferir alguém. Se nós não fizermos isso, certamente o diabo, o inimigo invisível, ele vai ganhar uma batalha sobre nós. Temos que pensar bem, se o atual momento tem nos levado ao estresse, tem nos levado aos limites das nossas resistências, mesmo estando debilitados em forças para poder prosseguir, nós temos que colocar nossa cabeça para funcionar. Nós temos que fazer validar o grau da nossa importância, que Deus já nos deu esse valor, que nós precisamos administrar esse valor. As lutas, elas vêm e passam, as dificuldades, elas vêm e passam, mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria para podermos vencer estas batalhas. As batalhas que nos afligem nesse momento? Eu citei 3. 1, as batalhas financeiras. 2, as batalhas espirituais. 3, as batalhas emocionais, que afetam o nosso relacionamento, que afetam a nossa convivência com o próximo, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Nós precisamos pedir a Deus a graça, porque muito mais importante do que bens, dinheiro, conquista, somos nós. De todas as conquistas que nós podemos ter, o bem mais precioso de todas as conquistas, de casa, carro, dinheiro, vida bem-sucedida, de todas essas conquistas, o bem mais valioso, o bem mais precioso é você, é a sua família, sou eu, somos nós. Se nós não olharmos para isso e tirarmos proveito disso, para podermos sair lá na frente vitoriosos, nós estamos aceitando a derrota. Então nós precisamos pensar nisso, pensar no valor que o Todo-Poderoso nos dá, explorar esse valor, que o momento de endividamento ele vai passar, calma, o momento de crises, de lutas espirituais ele vai passar. Talvez eu estou em conflito comigo mesmo internamente, eu não estou conseguindo descobrir a causa do meu conflito. Eu preciso vencer a mim mesmo, mas eu preciso entender que o valor que Deus nos dá, nós precisamos entender que o valor que Deus nos dá está acima de qualquer coisa, de bens e conquista dessa vida. Daqui a pouco tudo passa. O que eu desejo no meu coração, com esta palavra, é o sucesso que você possa ter. Seja você um empresário, um lojista, seja você chefe de família, o desejo do meu coração é que você consiga sair dessa situação em que você está e seja um homem ou mulher vitorioso. A vitória de um homem e de uma mulher, a vitória de uma família, ela não consiste só em conquistas materiais, ela consiste num todo, aonde o bem-estar, a harmonia, o aconchego, aonde a presença do divino, do Todo-Poderoso, possa fazer presente, possa se fazer notória. Tenho certeza que vamos vencer. Eu quero dizer uma coisa para você, eu também estou nessa batalha. Eu não estou fora desse contexto.
Eu não estou isento dessas batalhas atuais. Eu também estou nas mesmas batalhas. Talvez a minha batalha não é parecida com a sua, mas uma dessas batalhas eu estou tendo. Mas eu tenho certeza que eu vou vencer. E eu creio que você também vai vencer. Que Deus abençoe a sua vida. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade, tá bom? Um abraço.